O Bahia empilhou chances. Teve de tudo que é jeito, dentro da área, arriscando de fora. E até esse pênalti. Lucas Mugni foi para a cobrança e parou no goleiro do Sampaio Corrêa. Só que a bola pune, não é? E para Marcos Felipe o castigo foi pesado. O goleiro tentou sair jogando e entregou o gol para Vinícius Alves. Olha só. O erro não abateu o Bahia. O tricolor continuou criando, mas assim como no primeiro tempo, a bola teimava em não entrar. O tempo foi passando e o Sampaio Corrêa começou a ter espaço. E o Bahia seguia tentando. A bola passava e ninguém colocava o pé para empurrar para o fundo da rede. No fim, o Sampaio ainda colocou essa bola na trave. Não deu. Primeira derrota do Bahia na temporada. Detestamos perder. Faço sempre duas análises aos jogos. Uma quantitativa e a outra qualitativa. É o meu trabalho e é a minha função. E, portanto, a nível quantitativo, o Sampaio Corrêa, aproveito para dar os parabéns pela vitória. O Sampaio Corrêa fez um golo, nós não fizemos e, portanto, acabamos por perder um jogo que o empate já sabia há pouco, o empate para aquilo que produzimos. E esta é a parte qualitativa do jogo. A parte mais difícil do futebol, que é criar situações de finalização, que é construir, que é gerar. Nós, entre quarta-feira passada e domingo, criámos com quantidade e com qualidade um número suficiente de ações que me deixa orgulhoso dos jogadores, do trabalho que eles desenvolveram em termos ofensivos, num campo muito difícil, contra um adversário que defendeu mais que atacou, mas que foi eficaz e nós não fomos. O Renato Paiva falou tudo, né? O Bahia criou muito e perdeu oportunidades claras. Ainda teve a falha do goleiro no gol do Sampaio Corrêa. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, ele falando sobre o Everaldo e sobre o Marcos, mas antes vou passar para a bancada. Perfeito a fala do treinador. Quando o treinador não lhe engana, quando o treinador não mente para você, você até diz assim, poxa, vou segurar mais um pouquinho para ver o que é que ele tem para me apresentar. Eu aprendi com o Roberto, e aí é o mérito dele, eu era mais quente nessas coisas. Aí ele disse, rapaz, tem que dar 5 jogos. Depois do 5º jogo, se avalia melhor o que é que o cara tá fazendo. Ele tá no 4º, né? 3 do Baiano, 4º jogo. Então ele tá ainda na faixa. Só que assim, ele disse tudo que a gente viu, Ju. O Bahia quis o jogo, o Bahia controlou o jogo, o Bahia dominou o jogo, o Bahia criou N chances de fazer o gol, só que o Bahia não foi eficaz, como ele também fala, e a gente pode dizer eficaz e competente em fazer o gol. E eu falei aqui, Bara, semana passada, é óbvio que isso ia acontecer, né? O time não vai vencer todas as partidas em sequência no início de temporada, mas a forma com que você perde é que diz, né, como as coisas estão sendo conduzidas. E antes de entregar o gol, ele perde um pênalti. Ora, se ele faz o pênalti, é 1-0 Bahia. Muda a história do jogo, o contexto do jogo. Sampaio teria que sair, que não saiu. Só saiu no segundo tempo, quando o nosso querido Rui Botelho fala muito no que ocorrer. Aí ele saiu e aí ficou mais fácil para o Sampaio, que ainda assim teve uma na trave e uma com o Pimentinha que ele rola e o cara perde o gol. Fora isso, o Bahia foi senhor do jogo, porém não encaixou nem a última bola, nem muito menos as finalizações. Esse, para mim, foi o tom do jogo de ontem. Olha, esse treinador, todos nós concordamos que ele fala o que é a realidade, ele não usa desculpa, ele tem uma linguagem muito clara. E foi a verdade. Ele disse uma coisa, o mais difícil é a construção da jogada, chegar à condição na cara do gol. Agora, não teve a competência para finalizar. E, além disso, cometeu um erro grotesco,
Eu gosto desse goleiro, ele sabe trabalhar com os pés, mas a atitude que ele tomou foi de responsabilidade. A bola está quicando, o atacante está próximo, faz o básico, chuta para o lado. Ele foi tentar uma coisa que a possibilidade era mínima. Já tinham duas antes que ela quica e atrapalha ele. Ele vai para a terceira? E outra coisa, a realidade é bem clara. O Everaldo veio precedido de um ótimo currículo, né? Mas não só ele, mas ele principalmente, que é o homem, é o definidor, o homem da camisa 9, está tendo oportunidade e não está aproveitando. Isso é preocupante, porque o mais importante, você fazer, criar, chegar na condição de finalizar e não faz o gol, isso é muito ruim. Abala o psicológico da equipe, dá margem ao adversário crescer. E o Bahia ontem poderia ter ganho com uma margem de gol significativa. É a realidade. Só que não teve efetividade, não teve competência e ainda foi punido com um gol daquele tipo. Eu sempre digo que existe a diferença entre o placar e a performance. A performance do Bahia foi muito boa. O Bahia se manteve no campo do adversário o tempo todo. Eu achei muito interessante porque o Bahia, além de propor o jogo, estava com uma boa sequência de quebra de linhas. Os atletas realmente, até me surpreendeu que na maioria do tempo você via 4, 5 jogadores do Bahia na última linha mesmo do adversário. O Bahia teve muita penetração. Jogou até mais por dentro do que pelas laterais, com várias jogadas ali combinadas. Eu até falei aqui fora do ar aqui que se o Bahia fizesse metade dos gols que achou, pisando na área, seriam uns 3, 4 para o Bahia. Teve uma intensidade muito boa, a questão que eu estava até falando bem diferente do Vitória, de perder a bola pressionado, recuperar logo a bola. Claro que com o tempo, qualquer time começa a perder força e principalmente quando você está muito na fase ofensiva, você dá espaço para algumas transições ofensivas do adversário. Ocorreu, o Pimentinha realmente demonstra dentro da equipe dele ser o diferencial e é um cara que no drible... E ele só corre o terço final, né, Xavier? Ele não fica correndo para lá e para cá. Ele recebe e corre. Ele faz muito bem aquela condução de bola, aquele encaixe. O Bahia poderia ter feito o pênalti ali, que eu acho que seria totalmente diferente. Eu contei ali umas 5, 6 bolas dentro da área que o Bahia finalizou, que poderia... Normalmente, num jogo, ia dizer, 2 não entraram, mas 3 entraram. Então, o Bahia teve uma boa dinâmica, responsabilidade do goleiro, porque 2, 3 vezes a bola veio quicando ali, eles tinham que ter essa noção de entender o campo, entender o momento, entender a situação do jogo, não era para querer drible ali, mas é bom tomar um sustozinho para ver se toca e ver que não é tão fácil assim. E o Renato Paiva falou sobre a questão do Marcos Felipe, né? Esse lance que você está vendo aí, que originou o gol do Sampaio Corrêa. Fala aí, professor. Estes erros, para quem quer jogar, são normais e que o Marcos, entre o erro de hoje e o que nos deu nos últimos 3 jogos, portanto, nem sequer tem discussão isto, vai acontecer aos melhores e aquilo que o Marcos nos deu nos últimos 3 jogos é mais que suficiente para compensar este erro. Contemporizou, abraçou o atleta, né? Mas acredito que no íntimo vai falar que isso não se repita, querido. Vai dar uma... Ele vai dizer, fique esperto, precisa dar uma veja chamada, né? Eu percebo um trabalho forte do novo treinador de goleiros, que ele é atento. E um detalhe que me chamou a atenção na transmissão, Ju, é que assim que há o erro e, consequentemente, o gol, um assistente aqui bate palma e fala para ele, levanta, ou seja, olha lá, e ele levanta rápido logo depois, porque o auxiliar do Bahia bate palma e diz, levanta, cabeça erguida, ou seja, é a filosofia. Vai ficar aí se lamentando? Teve uns 2 anos atrás com o Anderson, falhou em um lance, estava com problemas, pum, acabou. Se não tiver então, apoio imediato, é pior. Tem que levantar a cabeça mesmo, é como ele disse, é do treino, é treinado isso para ele. Começar o jogo, tentar sair da melhor posição. É treinado, mas não é treinado o erro. Momento, né? É isso. Mas o cara em cima, você entenda, Ju, o que ele quer dizer é o seguinte, como é treinado, pode acontecer. Agora, não é para dar o mole, né? O Ederson errou agora no Manchester. Teve um gol parecido. A mesma coisa. Alisson, há 2 mas é melhor ele pegar os outros exemplos. Né? Eu digo assim, a questão de hoje em dia é utilizar o goleiro que tem melhor ajuda no início da construção. Ele tem boa qualidade, mas ele não ficou atento à realidade do campo. Você tem que ter a noção, né? E aquela história, Ju, que você corre a gente quando você vai driblar o adversário. Há muito tempo a gente está acostumado a ter uma construção de 10.
o goleiro é o cara para tomar bolada. É o pegador de bola. Já mudou. Hoje em dia, a gente tem uma construção com os 11. E o goleiro passa a construir. E o que o Paiva fala e chama a atenção é isso. Ele construiu o lance, por exemplo, o Vidal poderia ser ídolo hoje se tivesse no jogo da Juazeirense aproveitado aquelas 3 bolas que ele recebeu do Marcos Felipe. Né? Então, assim, ele constrói. Agora tem que ficar esperto. Provavelmente ele não vai dizer isso de público. Não, mas chamou de meu filho. Ele, como assim, líder, não. tomou uma atitude corretíssima. Em público, ele jamais. Ele tinha que prestigiar o atleta. Mesmo. Além do mais, nas 3 partidas, realmente, o Marco vem bem. Agora, internamente, com certeza, chamou bastante atenção o treinador de goleiro. E o próprio jogador é consciente da atitude que ele tomou. Ah, toma a decisão totalmente errada. O cara pressionando, ele puxa a perna esquerda. É pra Ele direita. dominava orientado ali Até pro um lado chutão direito, que ele fazia desce chute. Qualquer ali. coisa. lado, Ô, Ju, pronto. rapidinho. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal de Rio Real, que eu fui no sábado, no final de semana, teve uma competição de base. Então, mandar um abraço pro pessoal do Rio Real. Lá de Rio Real, o Serginho Baiano, jogou com você lá no Bahia, também jogou no Vitória. E ele é o secretário lá, fez a competição, eu estive lá. Um abraço pra turma de Aracaju. O menino ele assiste direto, Janinho, da Baden Power, que foi lá e o pessoal lá. Já tem selfie da galera. Olha, além da situação do Marcos Felipe, né? O Bahia perdeu muitas oportunidades de gols, né? Como foi citado aqui, Biel, Everaldo. Só que o centroavante, ele é sempre mais cobrado, né? O camisa 9 vem para fazer gol. E o Renato Paiva foi perguntado se ele já falou com o Everaldo, como é que tá essa situação. Porque o Everaldo, então tem que falar com o Mugni, tem que falar com o Azevedo, tem que falar com o Biel, tem que falar com uma data deles. Lá estamos nós a centralizar no 9. Não temos que centralizar no 9. O Everaldo é um jogador que chegou depois dos outros, que vem de paragem, como vieram outros, que vai levar o seu tempo a ganhar forma e as pessoas têm que ter paciência. Não foi por acaso que eu a semana passada expliquei que a nossa forma de trabalhar é perceber em que estado é que estão os jogadores e não acelerar processos. Porque há a forma física e há a forma desportiva. Já falei nisto. A forma física nós não vamos pô-la em risco para poder lesionar os jogadores, pôr em risco a sua integridade, porque, repito, há muito jogo e com pouco espaço de tempo entre os jogos. E a forma desportiva. E a forma desportiva não é nada mais que a forma desportiva individual e a forma desportiva coletiva. Saber como é que a equipa joga e ele depois ter a capacidade e a confiança de quem vem de uma longa paragem para fazer golos. Não vou culpar o Everaldo, nem vou culpar o Mugni, nem vou culpar o Azevedo. Sabes porquê? Porque eles não falham de propósito. Hoje, quando eu cheguei aqui na emissora, já passou um por mim e falou: aquele Everaldo é um enganador. Ô, Renato Paiva, meu amigo, tu ainda vai ver o que é torcedor do Bahia. É Ele ainda não viu imediatista, é nada. apaixonado, vai cobrar o 9 sim, vai ficar chateado quando perde pênalti. O que é o melhor do mundo no jogo seguinte já não presta. E o assim grande vai detalhe que o rolando. torcedor tá meio chateado, Ju, é que o sonho de consumo sempre é o Gilberto, né? Sim. Todo mundo fala do Gilberto, que é algo recente. Aí vê o Gilberto fechar com o Cruzeiro, aí, ó, foi pro Cruzeiro, trouxeram o Cacau, não faz gol. Então, gente, cada um no seu espaço e no seu tempo. O treinador falou com muita propriedade. Tem a forma desportiva, tá? E a forma física. O cara chegou por último. Então não vai estar voando como tá o Rezende. Parabéns Não ao dá pra Rezende. avaliar, né? Rezende Não, tá Rezende- voando. O passe que ele dá Quem me assiste pro Chaves sabe sofrer o pênalti. quanto eu sou fã do futebol do Rezende, sempre admirei. Você não viu o Rezende dar um passe por dentro e o ano passado? tô feliz Nunca. demais Hoje por ver o ele início tá de jogando temporada muito bem. dele. E tem uma coisa engraçada quando a gente vê como é cultura e respeito ao treino. Ou também, talvez, a questão do cara se acanhou. Geralmente o 9 chega no time, ô, velho, deixa eu bater esse pênalti aí, meu. Deixa Quem eu bate é bater. Mugni bateu, né? Aí bateu, é aquela questão que a gente vê que de repente tem o comando mesmo, né? Definiu ali que é bom. Porque geralmente o cara chega, atacante, pô, Final deixa eu da bater. pré-eleição, os treinadores já definem. Quem é o primeiro a isso. bater, é o segundo. E o- Time organizado é assim. Time organizado sempre o é nove quer outra bater. coisa, né?